Já faz um tempo que sonhamos juntos. Música pra mim é como se fosse uma entidade, mas uma entidade semelhante a Deus, assim. E aí eu vejo muita coisa, e eu sempre escrevo sobre essa condição social, como eu enxergo o mundo, né? Na verdade, a música pra mim é uma forma de desabafar. Vida, inspiração agora, tipo, vivo isso. Não quero fazer, não sei fazer outra coisa, assim, não quero fazer outra coisa, sabe? Para mim, estar reunido com esse pessoal, para mim é sempre uma alegria, uma satisfação, porque é algo novo que tem ocorrido na minha vida, né? De estar tocando um som novo, de estar me desenvolvendo de forma diferente, né? Eu conheci o Maurício, que é o baixista da banda, quando a gente fazia aula de violão na escola da família. Posteriormente, depois que a aula acabou, assim, eu encontrei o Maurício na entrada da escola, que ele também estudava lá, no noturno. Eu falei, mano, bacana, eu te conheci na aula e tal. Ele virou pra mim e falou, é verdade, a gente trocando ideia. Eu falei, vamos fazer uma banda? Vamos. A gente começou a fazer aula no Centro Cultural, aula de violão. E a Miriam era que dava aula. Eu sou professora de música em Diadema, e o Bruno e o Maurício vieram fazer aula de violão comigo quando estavam com aproximadamente 14 e 15 anos. E aí eles frequentaram a minha aula durante muito tempo, depois cada um foi seguir sua vida e eles continuaram me visitando, né? De vez em quando eu na minha aula. Começa com o Bruno, o Gustavo que não está aqui, e eu. Aí acaba ficando eu e o Bruno tocando cover e tal, e aí a gente começa a compor. E aí no que a gente começa a compor, a gente começa a fazer aula na Miriam, que começa a dar aula de violão pra gente e tal, e a gente mostra pra ela. E aí, tempos depois, ela sai das duas bandas que ela tava, falou, meu, vamos montar uma banda? Eu sempre mostrava as composições, às vezes eu batizava as músicas, botava em mostra cultural. E aí eles disseram que estavam com um percussionista e que estava precisando de uma guitarrista. E eu falei que ia só gravar uma música e fiquei. A banda agora deve estar com 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Com essa formação tem 7 meses, com o Kleber, que foi o último a entrar. Bom, a gente se conheceu através de um amigo em comum. Eles já estavam meio com a ideia formulada, já estava com a banda encaminhada, só que havia necessidade de um baterista, né? O nome, na verdade, ele veio de uma música que eu escrevi há algum tempo atrás. Aí a gente tava no ensaio, a Miriam falou, tem essa música aqui e tal, e a gente tocou, e ela falou, pô, ficou um groove e tal, ficou bem legal. Aí acaba com Ninguém Precisa Ser Herói e a gente dá um grito. A música se chama Ninguém Precisa Ser Herói, é um rap. O que eu questiono nessa música é que, às vezes, a gente tem alguns fracassos pré-concebidos conforme a sua classe social. E que eu acho que as pessoas elas não precisam ser heróis, elas precisam ter oportunidades na vida. Não faz muito tempo do que nem passou, mate a saudade. A proposta da banda mesmo é ser uma banda de música autoral, então a gente procura manter as músicas autorais e tudo mais. Aí as pessoas falam de MPB, de rock, mas a gente procura brincar, assim, variar um pouco com os gêneros, trazer sempre referências. A gente trabalha com música autoral, a intenção principal são críticas sociais e devaneios sobre a vida, né? Agora a gente se permite total liberdade de qualquer estilo musical, o que dá vontade a gente faz. Todos têm uma sensibilidade musical bem bacana, assim. Banda tem muito do batera ficar mais de canto, não. E o Kleber, por exemplo, é um batera que ele olha assim e fala, não, isso aqui é legal. Essa parte tem que crescer, essa parte tem que diminuir. Então a gente tem essa relação. Aí eu falo, não, essa parte da letra tá legal, essa daqui não. Os ensaios é bem agradável, cada um ouve o outro e isso pra mim é legal, a sensibilidade musical. Se eu fosse definir uma palavra, totalmente extrovertidos. Ah, uma bagunça. É piada o tempo inteiro. Na verdade, eu tenho os meninos, nós somos irmãos. Então o convívio é muito agradável mesmo. De vez em quando a gente precisa sentar, conversar um pouquinho mais sério para
negociar alguma coisa que está atrapalhando. Mas no geral a gente se encontra, toma um café da manhã, aí a gente vai pro estúdio, vai ensaiar. Eles me tratam que nem moleque, assim, não tem muito pudor, sabe, tem piada mesmo, tira sarro. Mas assim, tem um respeito grande, eu sou a mais velha da banda, então eles têm um lance comigo de meio que esperar minha opinião, né? E eu dou bronca mesmo, eu sou a chata. Cantei a Deus, me fiz morrer, no fim eu já não era eu. No fim a história de nós dois se perdeu. Essa eu acho que é uma das músicas mais particulares, assim, mais pessoais da banda, porque é a música de composição minha, de autoria minha. E quem escuta um pouco da música assim, tipo, percebe, mas basicamente sobre relacionamento. É uma música triste, ela é composição do Bruno, ela deixa bem claro um sentimento de o final de um relacionamento. E eu lembro dele ter ido na minha casa, assim, era final de ano, e ele me mostrou ela. E aí na hora que ele falou assim, eu não me lembro mais o tom da voz, aquilo remeteu assim, falei, putz, é verdade, né? A gente fica muito tempo com uma pessoa e depois a gente não lembra nem o tom da voz. Eu acho isso fantástico, ele trouxe aquele sentimento de volta, é um negócio que é muito demais, assim. Já faz um tempo que sonhamos juntos, eu não me lembro do tom da sua voz, mas você não me escutou quando eu tentei dizer, me desculpe se sou distraído. Música, para mim, é a arte de emocionar as pessoas em vários sentidos e de alegrar, de mostrar uma nova perspectiva. Você não enxerga, você não pode tocar, mas ela está presente desde o momento que você nasce, desde o primeiro choro, o primeiro ruído, o primeiro contato com a sua mãe, com seu pai. E tudo que você faz na vida, qualquer som que você escuta, e tudo isso reflete no corpo humano. Eu entrei pra música, eu comecei a estudar música porque eu cheguei à conclusão de que eu precisava falar pra alguém, né? Eu preciso passar uma mensagem e foi através da música que eu encontrei isso. Eu preciso falar. É um projeto de 1 ano e 6 meses. Eu tô aqui agora falando disso, pra mim não tem que agradecer vocês, assim. Tô muito feliz. Ninguém precisa! Uma música que eu não gosto, o que sobrou de uma vida que eu sonhei. E quando eu precisei de alguém, ninguém estava lá. Das coisas que me fazem feliz, pensar na vida, cantar no chuveiro e lembrar da tarde que marquei meus lábios no teu corpo. Cantei a Deus, me fiz morrer, no fim eu já não era eu. No fim a história de nós dois se perdeu. Se perdeu.